No ar. Momento do Esporte, com Luciano Sena. Oferecimento, Senas, brindes e sublimações. Suas lembranças personalizadas estão aqui. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Esporte na nossa programação. Hoje é sexta-feira, hein, minha gente? Sextou, hein? Num dia, de certa forma, chuvoso aqui no estado do Rio de Janeiro, onde estamos, produzindo a mais este conteúdo informativo para você através das nossas emissoras e também pelas nossas redes sociais. E antes de começarmos, queremos continuar dando aquele recado que é super importante para você e também para a gente. Você que ainda não é inscrito, inscrevam-se em nossos canais, ativem os sininhos de notificações para que vocês sejam notificados em primeira mão acerca de todo o conteúdo informativo que a gente publica por aqui. Também continuem dando aquele joinha, aquele like, ó, isso também é bacana e nos ajuda muito, principalmente nos nossos canais no YouTube. Curtam e compartilhem a nossa página e sigam-nos através das nossas redes sociais. Muito bem, minha gente, nesta primeira edição, neste primeiro boletim de hoje do Antenados, ou melhor, do Momento do Esporte, né? Antenados Esporte Show era uma programação que nós tínhamos antes na emissora. A gente começa destacando o Brasil, hein? Seleção brasileira ontem. Olha, o resultado não foi bom, porque o Brasil tropeçou diante da seleção da Venezuela. Ficou no empate em 1-1 diante da Venezuela. O gol da seleção brasileira foi marcado no segundo tempo através de Gabriel Magalhães, de cabeça. E o gol da seleção venezuelana marcado através de um belíssimo gol do Belo, também no segundo tempo, num jogo onde teve pouco mais de 40 mil espectadores presentes na noite de ontem, na Arena Pantanal, em Mato Grosso, e viram um certo tropeço da seleção brasileira diante da seleção da Venezuela. Claro que o retrospecto ainda continua para lá de positivo. O Brasil ainda tem uma ampla vantagem quando o assunto é confrontos diante da Venezuela. Ontem foi o 19º confronto, agora são 17 vitórias da seleção brasileira contra 2 empates apenas. A seleção venezuelana continua com o tabu a ser quebrado de não ter vencido a seleção brasileira em nenhum confronto, né? E a gente tem uma sonora aqui da entrevista do Fernando Diniz depois da partida de ontem diante da Venezuela, jogo válido pela terceira rodada das eliminatórias sul-americanas. Vamos ouvir. O Brasil continua nas primeiras posições, né? Mas mesmo que ontem na coletiva que você tenha alertado sobre a Venezuela, né, que nos enfrentamentos anteriores contra o Brasil apresentou alguma dificuldade para o Brasil, que nos 2 primeiros jogos das eliminatórias, né, fez um primeiro jogo equilibrado, ganhou o segundo, mas eu acho que mesmo assim, com tudo isso, todos que estavam aqui esperavam um resultado melhor para o Brasil e uma atuação melhor, também da seleção brasileira. Na sua avaliação, quais foram as principais dificuldades que o Brasil teve? Eu acho que a gente pecou em 2 aspectos principais, assim, no término das jogadas. Eu achei que o time jogou mal, o Brasil, a gente criou chance para fazer o segundo, o terceiro, o quarto gol, a gente não fez. E a gente cedeu alguns contra-ataques que não devia, e no gol da Venezuela, principalmente, a gente falhou, uma coisa que não devia ter falhado. A gente podia ter ajustado melhor a marcação e não oferecer a chance do jogador finalizar. Mas eu não acho que a equipe fez na minha opinião, não fez uma partida ruim. A gente terminou mal algumas jogadas. No segundo tempo o time ficou um pouco mais espaçado, muito calor. E obviamente
que em alguns momentos os jogadores sentem esse calor e também um pouco, em alguns lances, dificuldade do próprio campo. Boa noite, Diniz. Diogo Pécora, do programa De Chapa. Nós vimos que a Venezuela estava bem postada em campo com a linha defensiva e o Brasil tem um ataque promissor. O que na sua visão, professor, faltou para a gente conseguir furar esse bloqueio, não apenas com a bola parada, como foi o gol que o Brasil fez hoje? A gente teve outras possibilidades de fazer o gol. O jogo hoje ele se desenhou para a gente jogar mais pelos lados, a gente jogou prioritariamente pelo lado esquerdo e chute fora da área. Então, a gente fez o goleiro deles trabalhar. É difícil você jogar contra times quando joga de uma maneira muito recuada, como a Venezuela jogou, mas eu não achei que o volume que a gente teve, com a qualidade que a gente tem, o normal era a gente ter aproveitado melhor as chances que a gente teve. A gente não conseguiu aproveitar e ficou vulnerável, com 1-0 no placar. Eles tiveram a felicidade de aproveitar, talvez essa chance que eles tiveram e uma bola de cabeça que eles tiveram numa bola parada, e foi isso que eles produziram e conseguiram empatar o jogo. Professor, o Paraná lhe abraça. O resultado pode ter numericamente ter sido bom, mas o domínio foi amplo, total e restrito do Brasil. A pergunta que quero oferecer ao senhor, porque vou aprender a sua resposta muito com o futebol, o senhor sempre falou em 4 pilares. E dos seus 4 pilares, quando o senhor mexeu em 2, Casemiro e... Bom, então tá aí a entrevista coletiva, né, trechos dela do técnico Fernando Diniz, depois do empate ontem na Arena Pantanal diante da Venezuela, um resultado considerado um tropeço para a seleção brasileira, até diante do fraco adversário que representa a seleção venezuelana. 1-1 no marcador, o Brasil com o resultado perdendo a liderança das eliminatórias sul-americanas. Agora a líder é a Argentina. Daqui a pouco a gente vai passar para você a classificação das eliminatórias sul-americanas. E antes disso, outros resultados dos jogos disputados ontem pela terceira rodada das eliminatórias sul-americanas. No Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilha, na Colômbia. Colômbia e Uruguai. Uruguai que será o próximo adversário do Brasil na próxima terça-feira. Colômbia e Uruguai ontem ficaram no empate em 2-2. No Monumental de Núñez, em Buenos Aires, a Argentina bateu o Paraguai por 1-0. Na Bolívia, no estádio Hernando Siles, tivemos a vitória do Equador, hein? O Equador fora de casa, conquistando 3 importantíssimos pontos, bateu a Bolívia por 2-1. E também ontem tivemos no Monumental de Lima, no Peru, ou melhor, no Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile. O Chile venceu a seleção do Peru por 1-0. A classificação atualizada das eliminatórias sul-americanas agora é a seguinte: a Argentina, com a vitória de ontem sobre o Paraguai, agora lidera com 9 pontos. O Brasil, com o empate, caiu para a segunda colocação com 7. Na terceira, a Colômbia com 5. Na quarta, o Uruguai com 4 pontos. O Uruguai que enfrenta o Brasil na próxima terça-feira, às 21 horas, pelo horário de Brasília. Essa partida, às 21 horas, pelo horário de Brasília, teremos Uruguai e Brasil. Na quinta colocação, a Venezuela. Na sexta, o Chile. Ambos com 4 pontos. A Venezuela, com o empate de ontem fora de casa diante do Brasil, somou 1 pontinho, foi a 4 pontos, ocupando a quinta colocação. Na sexta, o Chile com 4. Na sétima, o Equador com 3. Na oitava, o Paraguai com apenas 1 ponto. E nas duas últimas colocações,
Na 9ª, o Peru com apenas 1 ponto conquistado. E na 10ª, a Bolívia, hein? A Bolívia, que é isso? A Bolívia que não ganha de ninguém nesta eliminatória, pelo menos até então, nesta fase, né? Nesta terceira rodada de eliminatórias sul-americanas. Os próximos confrontos, na próxima terça-feira, teremos Venezuela e Chile no Monumental Maturim, na Venezuela. No Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, às 19h30. Lembrando que o jogo da Venezuela é às 18 horas, em Caracas, na Venezuela, a Venezuela recebendo o Chile. Um pouco mais tarde, às 19h30, no Defensores del Chaco, em Assunção, o Paraguai recebe a Bolívia, que até aqui não somou nenhum ponto. Também na próxima terça-feira, no estádio Casablanca, teremos o Equador recebendo a seleção da Colômbia. Às 21 horas, no estádio Centenário, em Montevidéu, o Uruguai recebe a seleção brasileira, a delegação brasileira que estará embarcando daqui a pouco, no período da tarde, para Montevidéu, no Uruguai, para encarar a seleção Celeste Olímpica na próxima terça-feira, às 21 horas, pelo horário de Brasília. E fechando a 4ª rodada, também na terça-feira, no Estádio Nacional de Lima, no Peru, a seleção peruana recebe a Argentina, a líder Argentina. A quinta-feira também teve bola rolando pelas eliminatórias da Euro. A gente tem alguns resultados para passarmos para você dos jogos disputados ontem pelas eliminatórias da Euro 2023. Ontem nós tivemos a Bielorrússia empatando com a Romênia em 0-0. Também empate entre Andorra e Kosovo, ou melhor, vitória da seleção de Kosovo fora de casa, 3-0 sobre a seleção de Andorra. Quem também levou a melhor foi a seleção da Albânia, que bateu a República Tcheca por 3-0. Fora de casa, a Polônia bateu as Ilhas Faroe por 2-0. Também goleada da Noruega sobre a seleção de Chipre, fora de casa, por 4-0. Quem levou a melhor ontem fora de casa, jogando diante da algoz da seleção brasileira na última Copa do Mundo, foi a seleção da Turquia, que bateu a seleção da Croácia por 1-0. Hoje teremos Estônia e Azerbaijão, um jogo que acontece às 13 horas, bola rolando na Estônia. Também hoje às 15h45, Irlanda e Grécia. No mesmo horário, Holanda e França, que jogo, hein? Duas gigantes seleções europeias se enfrentando em Amsterdã, na Holanda. Também hoje, às 15h45, Islândia e Luxemburgo. No mesmo horário também, Áustria e Bélgica. Também teremos às 15h45, Liechtenstein e Bósnia e Herzegovina. No mesmo horário, Portugal recebe a Eslováquia. Às 16 horas, a Irlanda do Norte recebe a seleção de San Marino. Amanhã teremos Ucrânia e Macedônia do Norte às 10 da manhã. Às 13 horas, Eslovênia e Finlândia. Também amanhã, às 13 horas, Bulgária e Lituânia. Às 15h45, Hungria e Sérvia. No mesmo horário, Dinamarca e Cazaquistão. E também amanhã, às 15h45, Itália e Malta. O nosso destaque agora é o Campeonato Brasileiro, que em sua 26ª rodada ficou uma partida adiada. E esta partida acontecerá amanhã na Arena Pantanal, palco
de onde a seleção brasileira empatou ontem contra a Venezuela. Amanhã teremos o complemento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo às 21 horas, quando o Cuiabá pega o Cruzeiro. Agora a gente destaca os clubes cariocas, começando pelo Flamengo nesta nova era Tite. Olha, o Flamengo do técnico Tite, treinador de peso que foi contratado, anunciado, embora ainda não apresentado para a entrevista coletiva. Não é? O Brasil, ou melhor, o Flamengo, que está intensificando contatos por renovações de Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Esta, inclusive, é uma das atribuições do treinador, que chega como uma esperança de que o Flamengo retome os caminhos da vitória, né? Ele que teve reuniões com Marcos Braz. Na manhã de ontem, os dois chegaram mais cedo à concentração, hoje também, e foram 4h30 de encontro junto com Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, e isso aconteceu antes mesmo, no dia de ontem, da reapresentação do elenco. E em pauta, as renovações de Bruno Henrique, que inclusive está sendo muito assediado para deixar o Flamengo e, quem sabe, se transferir para o Palmeiras. Inclusive, o ge.globo.com divulgou há alguns dias que as conversas estariam muito bem alinhadas com o staff do jogador, isso por conta de uma dificuldade que Bruno Henrique está encontrando de ter o seu acerto de renovação confirmado com o Flamengo, por conta de o staff e também os empresários do jogador, assim como o próprio atleta, quererem um contrato de 3 anos. O Flamengo propõe apenas um contrato de 1 ano, podendo ser renovável por um igual período, não é? Mas o jogador prefere que ele tenha um contrato mais estendido. E aí, meu amigo, entra aquela questão do assédio dos rivais, né? E o Palmeiras tem estabelecido, sim, conversas com o jogador, embora, pelo menos por enquanto, ainda não tenha nada definido. A gente agora fala do Fluminense, hein? O Fluminense tem um impasse. O volante André, caso seja punido pela Conmebol, pode desfalcar o tricolor das Laranjeiras na grande decisão contra a equipe do Boca Juniors, próximo dia 4 de novembro, às 17 horas, no Maracanã. André, que ele dificilmente será, a não ser que a Conmebol decida impor uma punição, né, através da sua comissão disciplinar, uma punição muito rigorosa com o jogador. O julgamento está marcado para o próximo dia 17, próxima terça-feira, quando ocorrerá uma audiência logo pela manhã com o jogador, pelo fato de ele ter chutado um microfone que estava na área técnica do Internacional pelo jogo de ida das semifinais da Conmebol Libertadores no Maracanã. André foi enquadrado no artigo 11, parágrafo 2, inciso C, do Código Disciplinar da Conmebol, que prevê princípios de conduta dos jogadores. Então, o Fluminense, com esse imbróglio aí do julgamento do volante André, a gente torce para que o jogador seja liberado e possa estar na final contra a equipe do Boca Juniors, próximo dia 4 de novembro, às 17 horas, no Maracanã. Agora a gente fala do Vasco, hein? Após receber a última remessa do aporte anual da 777 Partners, isso ocorreu ontem, o Vasco acertou com o Atlético Mineiro a dívida referente à compra do volante Jair.
A SAF pagou nesta semana aproximadamente 658 mil dólares, o que equivale a pouco mais de 3 milhões de reais ao Clube Mineiro, referente à segunda parcela da compra do jogador. O valor estava atrasado desde o dia 25 de julho. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Fábio Torres. A operação total custou 13 milhões de reais. O Vasco já havia acertado a primeira parcela no mesmo valor, pouco mais de 3 milhões, que venceu em março. O Vasco, que vive a sua preparação nesta paralisação por conta da data FIFA, para enfrentar o Fortaleza no dia 18, próxima quarta-feira, jogo em São Januário, e na sequência, no domingo, dia 22, o clássico contra o Flamengo no Maracanã. Lembrando que os ingressos para esta partida entre Flamengo e Vasco começam a ser vendidos a partir de hoje. Agora a gente fala do Botafogo, o Botafogo que também encontra-se nessa paralisação data FIFA. O treinador interino Lúcio Flávio e a equipe encontram-se focando-se para voltar a ter boas atuações, e treinos técnicos e táticos estão sendo feitos já visando o duelo contra o América Mineiro na próxima rodada do Brasileirão. Mas apesar do foco ser o próximo jogo, o clube também se prepara para a sequência de jogos de 3 dias. Com isso, a comissão técnica está com o olhar atento às possibilidades do elenco e especialmente aos jovens, já que a quantidade de jogos e atletas pendurados podem desfalcar o time. No jogo para a próxima, ou melhor, para a partida da próxima quarta-feira diante do América Mineiro, o Botafogo não terá Tietê, suspenso pelo 3º cartão amarelo na partida diante do Fluminense no último final de semana. Com isso, Gabriel Pires deve ser o substituto natural, mas Danilo Barbosa também é visto como possibilidade de voltar a ser utilizado, onde ele era titular no início da atual temporada. Daqui a pouco a gente volta com outros destaques esportivos em outro boletim dentro do Momento do Esporte. Portanto, continue aqui antenado com a gente e não saia daí. Com as cenas, brindes e sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook.